Estamos de volta ao Abertura de Mercado para falarmos de indústria verde. Isso porque um estudo recente mostrou que o Brasil, junto com outros países emergentes, deve superar em breve as maiores economias do mundo na corrida pela descarbonização. O estudo da Mission Possible Partnership, com apoio do Acelerador de Transição Industrial, o ITA, revela que países como Brasil, Egito e Indonésia podem aproveitar suas vantagens em energia renovável para atrair bilhões de dólares em recursos. Para falar mais sobre este assunto, chamo aqui à nossa tela Mark Moutinho, líder do ITA no Brasil. Seja bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado pela participação, meu caro. Bom dia e muito obrigado pelo convite. Como que exatamente o Brasil tem se posicionado nesta corrida e quão perto nós estamos desta liderança para receber investimentos voltados para a transição energética? Então, sim, o Brasil tem se posicionado muito bem, para começar. Como a nossa análise mostra, o Brasil tem 23 projetos de grande escala industriais verdes em desenvolvimento no país, com um valor representando um investimento potencial de 55 bilhões de dólares, e isso representa mais do que 25% de todos os projetos e oportunidade de investimento na Latinoamérica. Então, tem começado bem. Porém, o Brasil, tanto como outros países no mundo, esses projetos estão em desenvolvimento, mas ainda não conseguiram alcançar as decisões finais de investimento. Então, ainda há trabalho para fazer em termos de criar as condições necessárias para viabilizar os projetos e ajudar países como o Brasil a realmente concretizar a oportunidade que representam. Tem alguns dados que nós recebemos antes de começarmos essa entrevista, falando, por exemplo, sobre mais de 700 projetos, 800 projetos, na verdade, com essa possibilidade de serem financiados e uma pequena parcela deste montante efetivamente já está em operação. O que falta para chegarmos nas etapas finais para financiamento de projetos voltados à transição energética? E aí, falando especificamente aqui do Brasil, mas se quiser estender para essas outras economias que mencionávamos anteriormente, serem grandes potenciais, também fique à vontade. Claro. Então, o grande desafio que estamos enfrentando com estes projetos é como estão usando tecnologias novas. Qualquer tecnologia nova, seja de descarbonização ou para qualquer outro propósito, sempre vai ser mais cara no início. Então, hoje em dia, se você quiser produzir uma tonelada de aço, com uma tecnologia de quase zero emissões, naturalmente, pelo menos no início, vai custar mais do que produzir uma tonelada de aço por meios convencionais. Então, reconhecendo isto, os desafios principais caem em mais ou menos três categorias. Isto é verdade para o Brasil, mas também se manifestam em muitos destes outros países. Esses desafios são criar mercados para produtos industriais verdes. Como falei, os produtos verdes, pelo menos no início e particularmente em alguns setores, serão um pouco mais caros do que os produtos convencionais. Então, a questão é como é que podemos criar mercados diferenciados para produtos verdes ou ajudá-los a serem mais competitivos em mercados existentes. Isso é um desafio principal. Fortemente vinculado a isso é a questão das políticas públicas. Muitos países já começaram a desenvolver políticas industriais verdes para criar condições favoráveis para estes projetos, mas a realidade é que mais é preciso para realmente conseguir pôr esses projetos em pé. Depois, o terceiro desafio, a terceira categoria importante é, mesmo se você conseguir arrumar toda a questão de demanda, de mercado e de políticas públicas, ainda temos a questão do financiamento em si. Particularmente em países como o Brasil e outras economias emergentes, o custo do capital pode ser um gargalo importante, porque pode efetivamente inviabilizar um projeto que, em outras condições, seria economicamente viável. Então, encontrar fontes e tipos de financiamento adequados para atender às necessidades de investimento grandes representadas por estes projetos. Perfeito. E, por exemplo,
Isso dificulta muito o financiamento porque a taxa de juros no Brasil é muito alta. Uma política pública de subsídio dessas taxas de juros, com, por conta da total instabilidade, inviabilidade de fazer projeções para juros no Brasil, você acaba começando com um orçamento e terminando o projeto com um orçamento completamente diferente, porque quanto maior o juro, maior a demanda de capital para subsidiar este projeto. A solução seria efetivamente, talvez, investimento internacional, investimento de fora e apoio institucional de empresas e instituições de fora do Brasil. Você enxerga este o caminho? Isso com certeza vai fazer parte da solução. Mas também temos que lembrar que capital vindo do fora do Brasil também tem a percepção de certos riscos macroeconómicos no Brasil e por isso acabam cobrando mais pelo seu capital também. Então, o custo do capital internacional pode no início parecer mais atrativo, mas adicionando esses riscos adicionais, pode acabar sendo bastante perto do capital disponível dentro do país também. Então, soluções para atender aos riscos principais vistos por investidores internacionais, como o risco cambial, é um elemento importante disso, também será importante para viabilizar investimento de fora. Perfeito. E esses investimentos? A gente está falando especificamente sobre que tipo de produtos? A gente menciona esse cinturão solar, a produção de energia solar no Brasil. O Brasil tem uma matriz renovável fortíssima, a maior parte de toda a nossa matriz energética vem de fontes renováveis, sejam hidrelétricas, eólicas, solares e outras, por exemplo, de biomassa que está se desenvolvendo no país. Mas eu queria entender quais alternativas mais nós temos. Se falou muito, pouco tempo atrás, do hidrogênio verde. Essa é a grande avenida de crescimento para o Brasil, ou há outros produtos que podem tomar a frente e são mais atrativos no momento? Então, para muitos dos setores da indústria pesada e transporte de longa distância, você tem toda a razão. O hidrogênio verde é uma parte integral da solução para descarbonizar esses setores. E o Brasil, naturalmente, tem uma grande vantagem nisso. Não apenas no acesso a energia renovável intermitente, como a solar e a eólica, mas precisamente essa matriz elétrica já bem descarbonizada por causa da hidroeletricidade, que ajuda a estabilizar e complementar a energia eólica e solar. Mas além disso, o hidrogênio não vai resolver tudo. Por exemplo, do setor da aviação, ah, as opções para descarbonizar o setor, em geral, são bastante mais custosas do que o combustível convencional. Então, para fazer combustível de aviação sustentável, uma das opções mais atrativas no curto prazo é precisamente a bioenergia. Mais uma vez, o Brasil tem uma grande vantagem nesta área, com os recursos de biomassa que tem. Então, naturalmente, usando-os de uma maneira cautelosa e bem feita, tem uma oportunidade para liderar na produção de aviação, de combustível de aviação sustentável também. Aquele negócio, né? Quando a gente fala de companhias aéreas, o maior custo dessas empresas é o combustível. Uma ideia de deixá-lo ainda mais caro não parece imediatamente atrativa. Por isso você fala das dificuldades de diferença de preços do SAP, que é o combustível. Eu acho que eu errei a sigla, mas é o combustível sustentável de aviação, bastante conhecido aqui no Brasil, desenvolvido internamente. Ele costumeiramente é mais caro do que o querosene de aviação natural. Então, quando você mexe na estrutura de custos de uma companhia, isso acaba afetando bastante. Muito obrigado pela participação, Mark, por nos ajudar a entender essas oportunidades que o Brasil tem nesta liderança da transição energética, os desafios que está no nosso caminho para atingir estes objetivos. Sempre bem-vindo à programação do CNN Money. Te desejo uma ótima sexta-feira. Muito obrigado, um prazer e até a próxima. Perfeito, obrigado.